Olá, eu sou o João Pedro, eu sou do grupo do E-Saúde UNB. O E-Saúde UNB tem como integrantes estudantes das duas disciplinas de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, da disciplina de Método de Desenvolvimento de Software e da disciplina de Engenharia de Produto de Software. Os integrantes de MDS são o Abner, o Caio, o Luiz, o Pedro, o Rafael e o Vinícius. E os integrantes de GPS são o Daniel, eu, o João Pedro e o Jobert. Sobre o produto. O eSaúde UNB ele é uma plataforma online que foi criada com o intuito de facilitar o atendimento médico para pacientes, auxiliar profissionais da saúde na gestão de prontuários médicos desses pacientes e permitir aos gestores o acesso aos dados dos atendimentos realizados pelos profissionais de forma a otimizar o tempo e recursos e auxiliados na tomada de decisão. A gente teve uma mudança na visão do produto depois da primeira entrega que a gente fez na nossa disciplina, nas disciplinas, né? Até a primeira entrega, a plataforma estava sendo desenvolvida para que o usuário ele entrasse na plataforma, se cadastrasse, verificasse a disponibilidade dos psicólogos que estavam lá cadastrados nessa plataforma e ele mesmo agendasse um horário com esses psicólogos de acordo com a disponibilidade deles. Depois da nossa primeira entrega, né, a gente teve uma mudança na visão que agora a plataforma está sendo desenvolvida para que esse usuário, primeiro, antes de receber esse atendimento, ele entre numa lista de acolhimento, numa lista de espera de acolhimento, e aí ele vai ser atendido por um dos três tipos de profissionais, de três especialidades. Pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista ou um assistente social, que vai definir qual é a real necessidade desse paciente, se ele realmente está precisando ser atendido urgentemente. Essa lista de espera do acolhimento ela é priorizada de acordo com os campos que são preenchidos pelo paciente no cadastro que ele está fazendo. Então, eu sou o Daniel Mike, vou prosseguir. Então, a solução para o problema. Com a mudança na visão do produto, por conta das alterações solicitadas pelos clientes, que foi após a primeira entrega, a alteração da visão do produto, o produto foi desenvolvido para ser utilizado quando os atendimentos de forma presencial forem retomados pela DASU ao final da pandemia. E com essa visão do produto foi proposta pelos clientes, até porque as agendas deles estão já totalmente cheias e não fazia sentido colocar apenas os atendimentos disponíveis para eles, porque só ia ter daqui muitos meses. Então, a gente trouxe essa abordagem da lista de acolhimento para que ocorra uma triagem e consiga atender os pacientes mais urgentes, que eles tomem à frente da lista para poder conseguir esse atendimento mais rápido. Então, o planejado versus o realizado da nossa disciplina, que o que a gente planejou lá no início, quando a gente definiu o escopo com os clientes, tivemos 23 histórias de usuário realizadas e 4 não realizadas. Sendo assim, 4 das 27 foi 15% não realizado e 23 das 27, o percentual deu 85% realizado. Olá, eu sou o Jobert e eu vou falar um pouco sobre o que foi realizado no decorrer do semestre para o nosso projeto. Primeiramente, foi feito o cadastro dos usuários pacientes e usuários profissionais, o cadastro da disponibilidade de data e horários dos profissionais, prontuários dos atendimentos dos pacientes, isso inclui consultas às fichas com as informações sobre os profissionais, né? E dos pacientes também, o agendamento dos atendimentos pelo paciente, a visualização dos atendimentos agendados tanto pelos psicólogos, né? A autenticação do usuário, né? Criação das listas de espera de acolhimento, que antes era uma lista geral, né? Porque a gente estava focado mais na parte EAD, que era essa parte assim, mais home office, para eles realizar os atendimentos. Agora a gente teve, depois da segunda release, tivemos a mudança de escopo para atender algo presencial, porque tem previsões de volta, né? Também teve a priorização dessa lista, né? De acordo com a lista de acolhimento, aí a recuperação e alteração da senha dos usuários, e por último a criação da landing page.
Pode passar. Esse daqui foram as tarefas não realizadas, né? A gente não conseguiu incluir o cadastro de usuário e gestor por falta de tempo. A implementação dos painéis de informação, que era algo esperado dentro da disciplina, mas de acordo com o escopo ser mudado em cima da hora, a gente não teve tempo de criar essas features. A notificação para o paciente quando a consulta dele for agendada. E, por último, separar os prontuários de acordo com as coordenações da DASU, né? Porque isso daí, o plano era chegar a aplicação não abrange só uma coordenação, e sim várias. Como a gente tinha conversado em várias das reuniões com as clientes, né? Pode. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as correções que foram solicitadas depois da nossa primeira entrega. Aqui o visual da plataforma, a gente alterou para atender a documentação do Manual de Identidade Visual da Universidade de Brasília. Mudamos alguns tons de cores e a gente tentou harmonizar com outras cores também utilizadas na paleta de cores da Universidade de Brasília. E o novo visual ficou dessa forma. A gente também realizou a reescritura das histórias de usuário. Aqui a gente tem um exemplo de uma das histórias de usuário que foram reescritas. Então, agora ela está dizendo, está descrevendo como que seria essa história do usuário, né? Eu, como usuário, desejo ser capaz de mudar a minha senha a qualquer momento. Então, é a história de usuário lá da alteração de senha, né? E aqui tem os comportamentos esperados que são previstos para essa história de usuário. E nos anexos a gente apresenta uma alternativa que pode ser utilizada para fazer a implementação dessa história de usuário no nosso código. Outra demanda pedida na review da Release 1 foi a falta de testes funcionais dentro da aplicação. No primeiro momento, a gente estava realizando também testes unitários, né, de integração no front, mas só que, como essa parte de testes funcionais era algo que estava faltando dentro do escopo do projeto, a gente resolveu abordar elas. Então, para fazer isso, nós usamos a ferramenta Cypress, né, que é uma ferramenta que ela lida muito bem com a parte das stacks em JavaScript. E aí, por ela ter essa facilidade em criar testes funcionais, né, e pela documentação muito boa, a comunidade ampla, a gente resolveu usar ela dentro do desenvolvimento, né, e a gente conseguiu elaborar muitos testes para cobrir pelo menos a maioria das funcionalidades usando essa ferramenta. Agora a gente vai falar sobre o plano do projeto, né, no que foi alterado nesse plano da primeira entrega para a segunda. Beleza. Aqui a gente tem um burn down de risco, né, do nosso projeto. Até a Release 1 a gente ainda tinha um crescimento dos riscos dentro do projeto. E uma das nossas maiores dificuldades era a parte de lidar com o cliente, né, que são principalmente os riscos 12 e 11, que tem problemas de comunicação com o cliente e a expectativa do cliente não abordar, porque do cliente não gostar. Então, essa daí era um dos nossos maiores riscos e, de acordo com o tempo, a gente conseguiu ir mitigando eles, porque a gente foi tendo mais reuniões, né? Outra coisa também era, por ser EAD, a gente tinha muito medo desse problema de internet acontecer com a equipe e a gente não ter comunicação com as duplas, mas, por incrível que pareça, isso daí deu muito certo, a gente não teve muitos problemas envolvendo isso, e também a falta de maturidade, né, tanto da equipe de MDS e de EPS, elas foram riscos que a gente também ficava de olho, e foram um dos riscos que foram diminuindo de acordo com o semestre, e a gente está bastante feliz com o resultado que isso mostrou, né? De acordo com o tempo. Por último, aqui a gente tem um EVM, né? Que é a parte de valor agregado do projeto. A gente pode ver aqui que até a Sprint 8, na parte de custo real, ele acompanhou o gráfico de acordo com o valor planejado e o valor agregado, né?
Mas como a gente teve essas mudanças de escopo, né, que, com as clientes, e a gente foi ter uma reunião com as pessoas que realmente iam usar essa plataforma, então o custo real, ele realmente caiu, né? E a gente pode ver também que o valor agregado, ele também deu uma baixa em comparação com o valor planejado. Mas no final isso meio que estabilizou, né? Não completamente, mas foi meio que estabilizado de acordo com o planejado. Aqui a gente está voltando nas métricas de código que a gente utilizou para analisar a qualidade do código, né? Então, a gente continua analisando a cobertura de testes, a duplicação de código, o tamanho dos métodos, a complexidade ciclomática e a manutenibilidade, se ela está no nível A ou B, C, D ou F. Aqui a gente tem o nosso pipeline de qualidade do código, continua a mesma aqui nessa situação, né? O código ele é colocado nos repositórios do GitHub, a gente dá o push para o Travis CI desse código, ele faz a verificação daquelas métricas que a gente... faz a verificação dos testes, né? Se os testes estão passando, depois ele passa para o Code Climate para fazer a análise das métricas de código, e aí ele vai dar o resultado para a gente daquelas métricas que a gente está esperando receber. Então, falando um pouquinho do CI/CD do back-end, a gente usou o Azure Pipelines, que a gente viu que era uma plataforma muito boa e estável para a gente realizar nossa integração contínua e o deploy contínuo. E com isso a gente utilizou o GitHub Student Pack, conseguimos $100, que está sendo mais do que o suficiente para a disciplina de engenharia de produto de software. Aqui a gente tem a aplicação dockerizada lá no GitHub. A gente começou já com um ambiente dockerizado para não ocorrer problemas de ambiente. Com isso, a gente integrou a Azure DevOps, a plataforma da Azure DevOps, em que a cada commit, na Develop ou na Master, na Develop dispara os nossos builds e releases de homologação, e na Master dispara nossas builds e releases de produção. Então, aqui é geral, a cada commit em uma dessas duas branches dispara uma build, essa build cria uma imagem Docker, faz a tag dela e sobe ela para o nosso registry privado dentro da Azure. E na release, ele vai pegar essa tag atual da imagem que foi publicada no registry, vai baixar essa imagem a imagem da nossa aplicação lá no Azure Container Registry, e com isso ele vai setar nossas variáveis de ambiente, a porta, configurações, e depois disso vai ocorrer o deploy contínuo usando a ferramenta Azure Application Service. E com isso gera um Web Application, que é um serviço Azure Web Application for Containers, e em que a gente conecta ele a partir das variáveis de ambiente setadas lá atrás, no MongoDB que está hospedado no Atlas. E também o que o Atlas nos proporciona também foi mais do que o suficiente para a disciplina. Para o CI/CD do front-end, só temos a diferença aqui no final, que o back-end ele conversa com o banco de dados, o MongoDB hospedado no Atlas, e o front-end ele conversa com o nosso back-end. Ele consome dados do nosso back-end. Então, a diferença aqui foram nas configurações de variável de ambiente, algumas particularidades também para o front-end, mas dentro do ambiente dockerizado, algumas configurações que necessitava para o React, e depois ele gera um web application e consome do nosso web application do back-end. E o ambiente de homologação é totalmente isolado do de produção. Agora a gente vai falar sobre o código e as entregas que a gente realizou. Aqui a gente tem o quadro de conhecimento do início do semestre, né, da nossa sprint 0, mostrando aqui o conhecimento da equipe nas tecnologias
que a gente pretendia utilizar, né, antes de decidir qual era a tecnologia que a gente ia utilizar. A gente manteve esse quadro de conhecimento com todas as tecnologias até o final do semestre, e a gente foi analisando essas alterações. Então, essa é da Sprint 0, que foi a primeira sprint lá, que ainda não tinha nem código ainda, quando a gente estava decidindo quais eram as tecnologias e começou a documentar as nossas escolhas. Aqui foi da última sprint da primeira release, que foi a Sprint 6, quando a gente fez a primeira entrega. A gente já tem aqui uma mudança no quadro de conhecimento com relação às tecnologias, principalmente que a gente utilizou no projeto, como JavaScript, como no Node.js, como React.js, e os bancos de dados ali também. E o Docker também, né? E aqui é o quadro de conhecimento do final da disciplina, da última sprint, né? Depois de todas as sprints que a gente realizou ao longo do nosso projeto. E esse aqui é o quadro de conhecimento da sprint de entrega do nosso produto aqui. Aqui é o nosso quadro de pareamento da segunda release, assim como na primeira release, na primeira entrega, a gente mostrou o quadro de pareamento da primeira entrega, esse daqui é o quadro de pareamento da segunda. Detalhe, a diferença é que o quadro de pareamento da primeira release a gente tentou sempre não repetir as duplas, e já na segunda release, por conta de questão da gente já saber quais eram os integrantes que tinham uma integração maior ou que faziam parceria para fazer esses commits lá, tanto no back quanto no front, a gente decidiu que a gente poderia, então, repetir essas duplas, né? De acordo com as histórias de usuário e de acordo com o que a gente ia desenvolver nas nossas issues ao longo das sprints. Então, a gente fez esse pareamento, podendo fazer essa repetição aí, algumas duplas até repetiram mais do que outras, porque a gente queria, na verdade, entregar o melhor produto possível e colocar esses pareamentos alinhados já, que já tinham essa experiência, facilitava na hora da gente desenvolver o que a gente queria fazer. Essas aqui são as contribuições, é o nosso gráfico de contribuições do nosso repositório do back-end. Ele está considerando desde o início da disciplina, né, lá em agosto, lá quando começou a fazer os commits, até o dia 14 de dezembro, que foi, na verdade, ontem, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no dia 15. Então, foi até o final, a nossa entrega é dia 15 de dezembro, então, no dia 14 de dezembro foi até onde o nosso gráfico está sendo mostrado aí, das contribuições do nosso repositório do back-end. Aqui nós temos o gráfico de contribuições do front-end, né? Nesse gráfico ele acompanha muito bem a curva do back-end. Essa parte que ele desce, né? Aí no meio foi um tempo onde a gente meio que estava entre conflitos com os clientes, né? Então, tipo assim, a gente não estava tentando se comunicar mais com eles e a gente não tinha toda essa comunicação, e depois que essa comunicação começou a fluir, dá para ver que esse gráfico ele começou a subir, né? Foi quando a gente entregou mais features, né? Antes a gente tá nesse momento aí onde o gráfico ele ficou mais abaixo, foi mais quando a gente estava tentando consertar bugs e procurar quais seriam nossas histórias para a segunda release, né? Então a gente também tem que ressaltar isso. Pode passar. Aqui nós temos o número de pull requests para ambos os repositórios. Para os repositórios do back-end, a gente tem nenhuma aberta, né? Então a gente já fechou todas, pelo menos as planejadas. E, e também tivemos 28 PRs fechados na parte do back-end e no front-end 39 PRs fechados. O motivo de ter essa diferença entre back-end e front-end é porque o front-end ele geralmente tem mais a parte do design, tem fixes, e a gente teve bem mais integrações, colocou teste, então dá para ver o tanto mais de PRs dentro do repositório front-end em comparação ao back-end. Pode passar. Aqui nós temos as métricas referentes ao Code Climate no back-end, né? Então, para a parte de manutenção, nós temos a letra A, né? Então, a gente conseguiu chegar nessa medida.
Para teste coverage, a gente quase chegou a 100%, não deu para chegar, não deu para chegar ao valor máximo, então ficou 99%. Por algumas condições, questão de regras de negócio mesmo, então, por falta de tempo, a gente também não conseguiu entregar o 100%, foi quase. A gente tem 2 code smells e 4 duplicações dentro do código. Pode passar. Na parte do front-end, como eu havia dito, na parte do coverage ficou 20%, que a gente começou a implementar teste unitário lá, né? Teste unitário e teste de integração, mas como havia essa demanda para entrega de teste funcional, então a gente resolveu seguir o outro caminho e deixar esses testes coverage, porque senão não ia dar tempo de implementar os dois, então a gente resolveu focar em um só. Na parte de mantenibilidade, a gente também conseguiu chegar a um coverage legal, no caso, a letra A, ou seja, é uma das melhores letras dentre as medidas dentro do Code Climate, certo? E a gente também teve pouquíssimos code smells, né? Então a gente conseguiu chegar a uma mantenibilidade muito boa para o repositório front-end. Pode passar. E aqui, eu tinha explicado sobre os testes funcionais, né? Aqui eu estou falando o coverage do teste do end-to-end. Então, a gente chegou a 76% de coverage na parte de testes funcionais. Eu sei que não foi todas as features cobertas, mas a gente tentou cobrir o máximo possível para ter esse feedback meio que voltado ao usuário, né? Esses testes que simulam o usuário e toda vez que rodava um pull request lá, ele soltava, inclusive a gente colocou isso dentro do nosso pipeline para ele rodar toda vez no pipeline. Isso daí é uma imagem de uma build que ele retorna o coverage, e aí nós conseguimos implementar essa parte dos testes funcionais que foi pedido e foi um critério dentro dos reports da Release 1. Pode passar. Vale lembrar que o coverage dos testes unitários de integração foi diferente, porque é gerado do report entre o Travis e o Code Climate, e para os testes funcionais a gente gerou um build diferente pelo GitHub Actions, e isso a gente pega o report dentro do resultado dessa pipeline no GitHub Actions. E agora, falando da execução da pipeline da Azure, a gente retirou alguns dados de lá. Esse aqui é a nossa pipeline de homologação do front-end. A gente teve 46 pipelines rodando, 39 delas passaram. O número era menor, só que com a integração do Sonar Cloud, no final da disciplina, algumas builds falharam, que teve algumas dificuldades na configuração dele com as bibliotecas da Azure, mas a gente conseguiu um bom número e sempre gerando builds atualizadas. Pode passar. Esse foi a execução da pipeline do front-end de produção, que esses foram a parte de commits na master. Sempre que a gente pegava um código estável, a gente subia para a master. Então, aqui a gente tem menos builds, 22, 90% passou, 20 dessas 22. E no gráfico ali está faltando o final, que foi gerado ao final da disciplina com código mergeado no final da disciplina. Pode passar. Aqui é a execução da pipeline de homologação do back-end. Temos números parecidos com a pipeline do front-end. Aqui tivemos 51 builds, 47 passou, com 92% de sucesso. E aqui, para a produção do back-end, 100% delas passaram. Tivemos 14 builds e as 14 passaram. E aqui, falando das releases, né, as releases acompanham a nossa pipeline de integração contínua, né? A cada build gerado, ele tenta gerar uma release nova. Temos números um pouco menores, porque a release ela foi
foi feita um pouquinho depois da pipeline, e com isso a gente teve 33 releases de homologação para o back-end, 3 de produção, e 28 de homologação para o front-end, 3 de produção para o front-end. Agora a gente vai apresentar o que foi desenvolvido na plataforma, o código rodando, né? A gente vai ter a apresentação, então, dos fluxos, e aí cada um dos integrantes de MDS vai apresentar uma dessas funcionalidades aí que estão desenvolvidas dentro da nossa plataforma. Então, o fluxo de psicólogo, né? Então ele faz aqui o login com e-mail fictício e uma senha. Ele mostra aqui que não tem nenhum profissional cadastrado. Então a gente faz aqui o nosso cadastro. O nome fictício também. O sobrenome. O gênero. Se é um psicólogo, nutricionista ou assistente social. Cadastrar, por exemplo, um psicólogo. Botar um e-mail. E a especialidade dele é, por exemplo, saúde mental. Clica aqui em registrar. Esse psicólogo fica cadastrado aqui na plataforma. E nesse e-mail aqui que foi cadastrado, que eu usei o e-mail temporário, chega aqui para o remetente um e-mail de boas-vindas com a senha que ele vai usar para fazer o acesso na plataforma. E é isso. Vou mostrar o fluxo de usuário-paciente da aplicação. Então aqui, primeiramente, a gente optou por um cadastro não muito longo para que o usuário possa logar e usufruir da plataforma e, posteriormente, terminar o cadastro dele aqui. Então, por exemplo, ao ele entrar aqui na aplicação, ele pode terminar de se cadastrar aqui na plataforma e tudo mais, alterar a senha dele, que inicialmente tinha sido feita. Teria a senha. Eu consigo consultar a lista de profissionais cadastrados no site aqui, agendar atendimento com determinado profissional, que eu consigo ver aqui, ó, por exemplo, esse nutricionista, esse é psicólogo, e agendar atendimento com determinado profissional. Eu consigo agendar diretamente pelo calendário também, então aqui eu quero agendar a consulta para o dia 17, eu consigo ver os psicólogos que atendem nesse dia e agendar, por exemplo, vou agendar esse aqui de 2 horas do dia 17. Então tá agendado. Eu posso também entrar para a lista de espera de determinado profissional, para que porventura apareça uma vaga, sair dessa lista de espera, e depois de agendar a consulta aqui, por exemplo, do dia 17, eu consigo consultas marcadas e ver, por exemplo, que eu tenho um evento agendado para o dia 17, às 2 horas e com um determinado profissional. Então, basicamente, esse é o fluxo de usuário-paciente. Meu nome é Vinícius Ferreira e eu vou demonstrar o fluxo do profissional na plataforma. Esse aqui é o perfil inicial, ele pode alterar algumas informações, também adicionar uma foto, alterar o telefone, adicionar uma biografia, e aqui ele também pode alterar uma senha, por exemplo, aqui, realizou a alteração. Aqui ele tem acesso. Quando o cadastro for realizado pelo administrador, ele vai receber uma senha pelo e-mail, a senha gerada automaticamente, e com essa senha ele pode realizar o primeiro cadastro e depois realizar a alteração. Aqui ele tem acesso a uma lista de pacientes, que é uma lista com todos os pacientes que estão cadastrados, uma lista de espera, caso tenha alguém na lista de espera dele, e aqui um calendário com os agendamentos, que mostrarão os próximos eventos dele, se tiver algum no dia. Aqui, em configurar meu cronograma, a gente tem acesso a uma agenda com os horários deles já marcados para futuramente, e ele pode adicionar um novo horário. Ele pode remover esses horários aqui, por exemplo, se eu remover esse, ele pode marcar um novo horário. Agora, supondo que ele queira marcar um na quinta, ele vem aqui em novo horário, das 8 às 12, define a duração da consulta, 60, e salva. Agora ele pode ver esse horário tanto pelo calendário como pela agenda dele aqui no cronograma. Meu nome é Rafael Leão,
eu vou falar da lista de acolhimento. Então, aqui é a nossa tela da lista de acolhimento, no caso, a lista de espera dos pacientes que optaram por entrar na lista de espera porque não tinha vagas. Então, a lista de espera ela pode ser acessada por qualquer psicólogo. O link para entrar nela está na navbar da aplicação quando o usuário que está logado é um psicólogo. E na lista de espera, a gente vem aqui e vê que ela é organizada por posições, de modo que, dependendo da urgência, quanto mais urgente for o quadro do paciente, mais em cima ela vai ficar na posição. E essa urgência ela é calculada de acordo com as respostas do paciente no formulário na hora de completar o cadastro, que seria no perfil do usuário. Então, dependendo das respostas que esse usuário der lá, dependendo da queixa principal dele, dependendo de se ele é ou não estudante de graduação ou de mestrado, essa pontuação dele sobe. E dependendo de em qual faixa a pontuação dele estiver, ele vai ficar mais acima ou mais abaixo na lista de espera. Quando o usuário entra, ele opta por entrar na lista de espera, esse é o modelo de e-mail que ele recebe. Ele recebe mostrando a posição atual dele na lista de espera. Então, é a posição que ele está na lista de espera no momento em que ele se cadastrou. Mas isso não impede que a posição dele mude conforme o tempo. E aí, o paciente não tem acesso a isso a qualquer momento que ele quiser. Só o psicólogo. Sou o Caio e sou responsável por falar sobre o fluxo do prontuário para todos os profissionais cadastrados na plataforma. Para acessar o prontuário, basta clicar em Lista de pacientes e selecionar o paciente desejado. Aqui nós podemos ver todos os cadastros já feitos no nome desse paciente. Aqui em cima, por essas abas, podemos ter um acesso rápido a até 4 dos atendimentos mais recentes. Para efetuar um novo atendimento, basta clicar em Novo Atendimento, personalizar todos os campos da forma mais adequada e clicar em Enviar. Agora ele já está disponível na aba de Mostrar Todos e também aqui em cima como o último cadastro efetuado. Meu nome é Pedro, faço parte do grupo 1 de MDS e vou apresentar para vocês o fluxo de recuperação de senha. Bem, na tela de login haverá um card com o botão escrito Esqueci a minha senha. Ao clicar, haverá um modal de recuperação de senha. Terá um local específico aqui para você digitar o seu e-mail da conta a qual você quer recuperar a senha. No caso, eu criei um e-mail temporário para fins de exemplificação. Então, vou escrever aqui e clicar em confirmar. Aparecerá um alerta para você verificar o seu e-mail. Verificando o seu e-mail, clicando em atualizar, já chegará a mensagem com a sua nova senha. O remetente será saúde teste, saúde UNB, e a senha, o assunto será a senha. Ao abrir o e-mail, haverá escrito nele uma mensagem que sua senha foi alterada e nesse e-mail também conterá a sua nova senha. Você deverá usá-la para fazer um novo acesso. No caso aqui, esse é o e-mail e essa aqui é a nova senha. Então, pronto, a recuperação de senha foi feita. Agora você pode alterá-la. Terá esse botão aqui, alterar a senha. Ao clicar, ele também aparecerá um modal. Basta você digitar a sua senha atual, que no caso é a senha que está no seu e-mail, e a senha de sua preferência. Caso queira confirmar se as informações estão digitadas corretamente, você pode clicar em mostrar campos. Feito isso, eu posso confirmar, por fim confirmar. E pronto, você acaba de recuperar e alterar a sua senha. Para confirmar se a senha foi realmente alterada, farei o teste aqui com vocês. Tentarei logar com a senha que foi enviada para o e-mail. Dará falha. Agora, se eu tentar logar com a senha que eu alterei, entrará perfeitamente. E é isso, a gente agradece muito o trabalho de todos os integrantes da disciplina. Nossa equipe se integrou muito bem
conseguimos gerenciar bem os riscos e conseguimos gerar um bom trabalho. Sei que foi um semestre atípico, um semestre difícil, mas a gente conseguiu gerenciar bem e no final a gente está entregando um produto funcional. Pode ter coisa que a gente não realizou, mas a gente sabe que o escopo do produto era maior do que o escopo da disciplina, todo mundo sabe disso. Desde o início do projeto, o edital falava que o projeto era mais de um ano, a gente trouxe ele para a disciplina de GPS e MDS e conseguiu realizar bastante desse escopo em 4 meses. E muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.